O Império Romano normalizou orgias públicas e caiu. A Babilônia transformou o sexo num ritual religioso sem família e caiu. E quase ninguém para pensar o que essas duas civilizações tinham em comum. Até que esse antropólogo de Cambridge analisou 86 civilizações ao longo de 5.000 anos de história e encontrou um padrão que se repete em todas elas. Ele percebeu que nenhuma dessas civilizações caiu por causa de guerra como motivo principal. A guerra veio sempre depois de acontecer a mesma coisa em todas elas, que foi o fato do sexo ter parado de ser visto como um compromisso. Quando isso acontece, três coisas sempre seguem isso na sequência. Primeiro, a natalidade cai, porque os filhos são a consequência natural de quem constrói algo junto e não de quem só consome por consumir. Segundo, as pessoas param de pensar no futuro, porque o futuro só faz sentido quando você tem algo para passar adiante, seja um filho, uma família, um legado. E terceiro, as famílias se destroem. E quando a família é destruída, a civilização vai junto porque ela é a base de tudo. Mas antes de continuar, o Império Romano normalizou orgias públicas e caiu. A Babilônia transformou o sexo num ritual religioso sem família e caiu. E quase ninguém para pensar o que essas duas civilizações tinham em comum. Até que esse antropólogo de Cambridge analisou 86 civilizações ao longo de 5.000 anos de história e encontrou um padrão que se repete em todas elas. Ele percebeu que nenhuma dessas civilizações caiu por causa de guerra como motivo principal. A guerra veio sempre depois de acontecer a mesma coisa em todas elas, que foi o fato do sexo ter parado de ser visto como um compromisso. Quando isso acontece, três coisas sempre seguem isso na sequência. Primeiro, a natalidade cai, porque os filhos são a consequência natural de quem constrói algo junto e não de quem só consome por consumir. Segundo, as pessoas param de pensar no futuro, porque o futuro só faz sentido quando você tem algo para passar adiante, seja um filho, uma família, um legado. E terceiro, as famílias se destroem. E quando a família é destruída, a civilização vai junto porque ela é a base de tudo. Mas antes de continuar, já compartilhe. O Império Romano normalizou orgias públicas e caiu. A Babilônia transformou o sexo num ritual religioso sem família e caiu. E quase ninguém para pensar o que essas duas civilizações tinham em comum. Até que esse antropólogo de Cambridge analisou 86 civilizações ao longo de 5.000 anos de história e encontrou um padrão que se repete em todas elas. Ele percebeu que nenhuma dessas civilizações caiu por causa de guerra como motivo principal. A guerra veio sempre depois de acontecer a mesma coisa em todas elas, que foi o fato do sexo ter parado de ser visto como um compromisso. Quando isso acontece, três coisas sempre seguem isso na sequência. Primeiro, a natalidade cai, porque os filhos são a consequência natural de quem constrói algo junto e não de quem só consome por consumir. Segundo, as pessoas param de pensar no futuro, porque o futuro só faz sentido quando você tem algo para passar adiante, seja um filho, uma família, um legado. E terceiro, as famílias se destroem. E quando a família é destruída, a civilização vai junto porque ela é a base de tudo. Mas antes de continuar,